Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar a respeito do filme Cruella e de algumas situações aí que estão surgindo ao redor desse filme, principalmente ao redor dos números e ao redor do fato dele ter sido lançado através do Premier Access do Disney Plus. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, e se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam por lá porque eu tô tentando bater a marca dos 10 mil seguidores. E quando eu conseguir atingir essa marca, eu vou trazer uma novidade bem legal aqui pra vocês. Então, a primeira situação, só explicando pra vocês o que é o Premier Access, porque eu tenho visto nos comentários que muitas pessoas ainda não sabem, muitas pessoas estão se surpreendendo quando entram no Disney Plus pra assistir o filme da Cruella, que o filme tá sendo de fato cobrado. Então ele é cobrado $30 lá nos Estados Unidos, e ele é cobrado R$ 69,90 aqui no Brasil e em alguns outros países mais ou menos nessa faixa também. Então muitas pessoas estão falando que não sabiam que o filme era cobrado, então só explicando aí para as pessoas que podem não ter ouvido falar ainda a respeito do Premier Access, que alguns filmes estão sendo cobrados separadamente, como foi o caso de Mulan, Raya e agora o filme da Cruella. Os filmes da Pixar que chegaram através do Disney Plus também, curiosamente não foram cobrados à parte, como foi o caso do filme Soul e agora a chegada do próximo filme que vai ser em junho, que é o filme Luca, assim como as séries da Marvel. Muitos produtos estão chegando de graça, entre aspas, no Disney Plus, mas alguns produtos em específico estão chegando através do Premier Access. Então, só explicando para vocês, e saíram números aí reportados pela Samba TV, que eu já utilizei aqui, inclusive muitas páginas estão utilizando como métrica para esses filmes, e eu devo esclarecer que as métricas não são infalíveis, porque não são números que foram liberados pela própria Disney, nem pela própria Warner, porque vocês vão ver, eu vou fazer alguns comparativos aqui. Não dá pra gente botar 100%, mas como as métricas são as mesmas, dá pra gente fazer algumas comparações entre os diversos lançamentos que chegaram até o momento. Então muitas pessoas já estão apontando o dedo pro filme da Cruella, falando que fez muito menos do que o filme da Mulan. E isso pode até ser verdade, porque o filme da Mulan fez, segundo a Samba TV, 1,1 milhão de casas que assistiram o filme nos primeiros 3 dias, né, no primeiro final de semana, enquanto o filme da Cruella foi assinado por 686 mil pessoas. Então de 1,1 para 686 dá uma queda aí que eles estão falando de cerca de 36%. Então, muitas pessoas já estão falando que foi um fracasso porque o filme teve uma queda de 36%, né, considerando o filme da Mulan. E como eu canso de falar aqui no canal, tudo tem que ser colocado em perspectiva, a gente não pode analisar tudo como se estivesse num vácuo. Sim, o filme da Mulan pode ter sido mais bem sucedido no Premier Access do Disney Plus, mas o primeiro ponto que não pode deixar de ser citado é que o filme da Mulan foi uma estreia exclusiva no Disney Plus, enquanto o filme da Cruella fez 27 milhões de dólares nos seus primeiros 4 dias, né, porque foi um feriado lá do Memorial Day. Então o filme fez 27 milhões nas salas de cinema, enquanto Mulan fez 0 porque não abriu nas salas de cinema. Então já é uma coisa que não pode ser ignorada, muitas pessoas já voltaram aí aos cinemas nos Estados Unidos, tanto que o filme da Cruella abriu com 27 milhões de dólares. Então isso não pode ser desconsiderado. E o segundo ponto, o filme da Cruella custou somente 100 milhões de dólares, enquanto o filme da Mulan custou mais de 200 milhões. Então, claramente a Disney botava mais fé no filme da Mulan do que no filme da Cruella, sem falar que o filme da Mulan é um remake, né, é uma versão em live action de uma animação que é uma franquia praticamente comprovada, enquanto o filme da Cruella é uma história nova. Tudo bem, também pode ser considerado um live action da animação 101 Dálmatas, mas é um filme da Cruella, é um filme de uma personagem que custou metade do preço do que o outro. Então era de se esperar, pelo orçamento, que o filme tivesse uma queda com relação ao outro filme que muitas pessoas estão comparando. Então sim, né, aquela velha história, você pode contar uma mentira falando somente verdades. Dá pra você dizer que o filme da Cruella tá sendo uma decepção porque fez menos do que o filme da Mulan. Você pode falar, não seria uma mentira, mas você tá usando argumentos que são bem falhos, justamente porque o filme chegou nos cinemas simultaneamente. É um filme com um orçamento muito inferior. O orçamento pode até não ser um argumento tão forte assim, porque muitos filmes com baixo orçamento fazem um valor muito alto também. Pode ser um fato que mudou completamente esse panorama. E esse número de 686 é um número bom se a gente olhar ele comparando com outros produtos que foram lançados? Eu separei alguns números aqui para vocês darem uma olhada, ó. 1,1 milhão, né, como é o caso da Mulan. A gente viu a estreia do filme Soul, que fez 2,4 milhões, né, de espectadores, milhões de households, né, que eles falam, milhões de casas de família que assinaram o filme Soul. Só que não assinaram, né, porque não foi através do Premier Access.
Aí o filme da Mulher Maravilha, 3 milhões de pessoas assistiram no decorrer da primeira semana, então não é somente a abertura, é no decorrer da primeira semana, né, do dia 25 ao dia 31, que com certeza é a melhor época para lançar um filme, mas 3 milhões é um número positivo. Depois a gente viu 1,8 milhões de pessoas assistiram a Liga da Justiça do Snyder Cut no HBO Max durante o final de semana de estreia. Então, 680 mil que assistiram Cruella contra 1,8 milhão que assistiu o filme da Liga da Justiça, não é uma diferença tão grande assim se a gente considerar que as pessoas que assistiram o filme da Cruella pagaram $30 por pessoa, né? Cada uma dessas casas que assistiram o filme da Cruella pagaram os $30 para assistir. Então é uma diferença gritante de quase 1,2 milhão, mas não dá pra gente desconsiderar que o filme está sendo cobrado. E aqui a gente vê o filme Soul, 3,8 milhões, no mesmo período que Mulher Maravilha fez 3 milhões. Então a gente vê que essa faixa, né, é a faixa que os filmes fazem, na faixa de 1 até 3 ou 4 milhões. Falcão e Soldado Invernal fez 1,7 no fim de semana de abertura. E o mais bem sucedido que eu consegui encontrar até agora foi o Mortal Kombat, que fez 3,8 milhões no final de semana de abertura. E aqui a gente vê, inclusive, o Samba TV fez um resultadozinho aqui, né, ó. A gente vê que Godzilla vs Kong teve a segunda melhor estreia, mas teve uma queda muito grande já nos próximos dias. O Snyder Cut subiu e Mortal Kombat caiu, mas Mortal Kombat com certeza teve o melhor resultado do final de semana, né? Obviamente eles não chegaram todos no mesmo final de semana, mas se a gente comparar os finais de semana de abertura, Mortal Kombat teve o melhor resultado até agora, o que é natural porque os números da HBO Max estão crescendo cada vez mais. Então, toda vez que um novo filme chegar, a tendência é que ele bata novos recordes, mais ou menos como a gente viu acontecendo com a Netflix, que a cada 3 meses eles falam, olha, batemos mais um recorde, batemos mais um recorde. É óbvio porque eles estão sempre aumentando o número, né, o universo amostral dos inscritos, justamente por causa do marketing, justamente por causa da expansão para outros territórios. Então, esses números da HBO Max com certeza vão crescer mais ainda conforme esse serviço for crescendo. E só para finalizar o raciocínio, né, 686 mil assinaturas de $30 do Premier Access seria o equivalente a 20,580 milhões de dólares. Então, se a gente adicionar isso à bilheteria principal do filme, que foi de 27 milhões, a gente teria uma abertura realmente muito boa, considerando o orçamento de 100 milhões. E, além do mais, a gente não pode considerar somente os 20 milhões, porque cada pessoa que pagou o Premier Access pagou diretamente para a Disney, enquanto as pessoas que assistiram no cinema dividiram o dinheiro entre a Disney e as salas de cinema. Então, se a gente fosse considerar, na verdade, a gente teria que considerar praticamente o dobro para a gente colocar em pé de igualdade com a bilheteria que a gente está vendo. Então, num lançamento convencional, obviamente não é um cálculo que a gente pode fazer, mas se a gente colocar esses valores na ponta do lápis, é como se esse filme tivesse feito 40 milhões de dólares no Disney Plus, que seriam adicionados nas bilheterias. Esse filme teria feito, vamos colocar aí uns 67 milhões de dólares em termos de dólares ali, obviamente, porque metade do dinheiro teria ido para salas de cinema, enquanto esses 20 milhões foram somente para os bolsos da Disney. Se isso é sinal de ganância do rato, né, que muitas pessoas estão falando por aí, eu não sei, fica a critério de vocês. Eu acho que se fosse somente questão de ganância, eles estariam lançando todos os filmes através do Premier Access, mas eles não estão fazendo isso. Eu acho que eles estão testando o mercado, lançando um filme de uma forma, lançando outro filme de outra, fazendo vários testes para saber o que funciona e o que não funciona. E eu, sinceramente, não sei de onde eles tiraram o número de 1,1 milhão para Mulan, porque eu não tinha ouvido falar esse número até o momento. Eu tinha ouvido falar esses números que eu mostrei aqui para vocês, dos filmes lançados no HBO Max, de outros filmes lançados na Netflix e até os lançamentos no Disney Plus, mas eu ainda não tinha ouvido falar o número da Mulan, que foi lançado no ano passado. Com certeza foi um resultado abaixo de outros grandes filmes que chegaram, mas tem motivos para isso. Porque, como eu expliquei aqui, o filme também foi lançado nos cinemas e o filme custava $30. Não dá pra gente ignorar que muito menos pessoas vão assistir um filme que está sendo cobrado $30 do que vão assistir um filme que está sendo de graça para quem é um assinante. Então, obviamente, é uma comparação que não faz tanto sentido assim, mais ou menos como a comparação entre o filme da Mulan e o filme da Cruella. Não dá pra gente desmerecer o filme da Cruella porque o filme da Mulan fez mais dinheiro. A gente não sabe porque podem ter assistido 1,1 milhão de pessoas no primeiro final de semana e depois ninguém mais ter assistido. Então, a menos que a Disney revele os números completos, ó, 10 milhões de pessoas assistiram o filme pagando $30. Aí com certeza foi um valor excelente para Disney,
mas este 1,1 milhão não quer dizer absolutamente nada se a gente não souber os números totais, mais ou menos como esses 686 aí, não estão dizendo nada também a respeito do filme da Cruella. A gente tá vendo o filme Raya, por exemplo, fazendo muito sucesso semana após semana, então dá pra gente acreditar que o filme foi bem sucedido nas primeiras semanas ali através do Premier Access, o que não dá pra gente falar a respeito de Cruella nem a respeito de Mulan. E pra fechar, só frisando novamente uma discussão que eu já tive aqui no canal várias vezes com vocês, o valor de R$ 69,90 é um valor bem salgado, é um valor muito alto para você assistir um filme, só que a gente tem que pensar que esse plano, já foi falado isso pela própria Disney, é um plano mais focado em famílias, é um plano mais focado, se você vai aos cinemas em 3, 4, 5 pessoas, às vezes é mais vantajoso você pagar R$ 69,90 para assistir na sua casa, e se você não quiser assistir pagando R$ 69,90, você pode esperar 30 dias para assistir normalmente, sendo somente um assinante, você não vai precisar pagar o Premier Access. E eu sei que a maioria das pessoas tá procurando outras formas de assistir esse filme, né, formas ilegais aí, o que não dá pra julgar também, porque muitas pessoas não estão dispostas a pagar esse valor. E vale lembrar também, como algumas pessoas falaram lá no meu Twitter, muitas pessoas não têm acesso a cinema, muitas pessoas não têm cinema na cidade, nem na cidade vizinha, então o Premier Access é uma opção pra pessoa conseguir assistir filmes que estão nos cinemas sem ter que esperar os 30 dias, mas se a pessoa não quiser pagar, ela espera os 30 dias e assiste normalmente. Então eu tô vendo que ainda existe uma divisão muito forte com relação ao Premier Access, ainda tem muito mais gente falando mal do que falando bem, mas algumas pessoas já estão pensando, pô, mas o HBO Max, por exemplo, não vai dar opção aqui no Brasil de assistir nos primeiros 30 dias, você vai ter que esperar 35 dias para assistir sem pagar, só que você não tem a opção de pagar um pouquinho a mais e assistir de forma antecipada, e você tem essa opção através do Premier Access. Então, se é uma opção boa ou ruim, não dá pra gente dizer, mas você tem a mesma opção de esperar e assistir de forma gratuita se você for um assinante, tanto na Disney quanto no HBO Max. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje, e como sempre eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo de hoje, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu, e nos vemos em breve.